saber que é esse companheiro Jesus que está por aqui com a gente. Puxa. Então, eu programei pouca coisa para que a gente tenha espaço para ouvir o Jesus, para poder abrir, para a gente conversar. Então, eu não preparei um material para essa palestra, eu só tenho 5 slides para mostrar e uma página da Wikipédia. E a partir daí é que eu quero iniciar a nossa conversa. Então, eu vou começar aqui compartilhando a tela com essa página da Wikipédia. Espero que vocês já estejam vendo. Eu vou, desde já, copiar o link para que depois, quando eu voltar, eu vou colocar no chat, né? Então, está em inglês, né? Então, é a lista dos telescópios espaciais. Então, não é uma lista completa, infelizmente, mas é a melhor que eu encontrei. Se alguém souber de alguma outra, agradeço. Eu procurei bastante, não achei. Que está em português, ela é pobre, tem menos informações. E essa é uma lista interessante, que uma vez que a gente percorra, ela traz para a gente, por exemplo, a lista dos telescópios espaciais em raio gama, e aí tem informação aqui de cada um deles, que você pode clicar, conhecer em detalhes. Então está aqui toda a lista de raio gama. Depois de raio-x, também está aqui a lista dos telescópios espaciais de raio-x. Os de ultravioleta, também aqui a lista deles. De luz visível, que aí fica mais a cara de a gente chamar de telescópio, porque os outros podemos até chamar de radiotelescópios, né? Porque trabalham com outras ondas diferentes da visível, mas mesmo esses com alta energia, cujo espectro, o comprimento de onda do espectro é menor, né? A gente também pode dizer que são radiotelescópios, apesar de não ser a nomenclatura usual, né? Mas aqui estão os de luz visível, e agora sim, os de infravermelho e submilimétricos, tanto podem ser no visual, porque produzem mesmo imagens no infravermelho, como podem ser também mais a cara dos radiotelescópios. E micro-ondas, aí eles são todos de radiotelescópios, e de rádio só tem 2, e são radiotelescópios, e detetores de partículas. Bom, tem também um de ondas gravitacionais, o LISA, e aqui tem uma listinha do que será lançado, né? E o James Webb é um deles aí, que será lançado em novembro de 2021, ou talvez outubro de 2021, e vários outros aí até 2034. Então, essa página permite que a gente possa consultar esse material. Eu vou interromper o compartilhamento, voltar aqui com vocês, colocar no chat esse endereço, para quem quiser ter memorizado aí nos seus materiais. Bom, e vou então partir aqui para mostrar o meu PowerPoint, porque eu não ia mostrar PowerPoint, mas eu não resisti à tentação e pensei, bom, é melhor apresentar algumas coisas, esclarecer alguns pontinhos aí, antes da gente falar disso, né? Então, como eu já comentei, né, falar de telescópios espaciais, também a gente fala de radiotelescópios, né? Mas estamos chamando tudo de uma coisa só, né? Num pacote só, telescópios e radiotelescópios, né? Muito bem, então esse é o endereço que eu já coloquei para vocês. E aqui, então, eu preparei essa tabela a partir das informações que esse endereço traz. Torno a dizer, faltam alguns telescópios nessa lista, mas é uma boa lista. Então, aqui a gente tem uma ideia, de novo, né? Os tipos, né, de acordo com o comprimento de onda ou a banda do espectro, então, raios gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho submilimétrico, micro-ondas, rádio,
detecção de partículas, ondas gravitacionais. E aí eu extraí as seguintes informações. Então, quando a gente fala da história, então, desses materiais, né, que estão no espaço, então iniciou em 1965 com telescópios de raio gama, que no caso era o chamado próton, que também é o de detecção de partículas. Então, aqui há telescópios que estão duplicados, porque eles não trabalham somente numa faixa do espectro. Vamos colocar aqui como exemplo, olha, o Hubble. O Hubble na luz visível e o Hubble também no ultravioleta. Então, há telescópios que trabalham numa faixa maior. Então, eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, né? Raios gama. Então, vamos dar uma olhada na tabela. De 1965 a 2010 foram os lançamentos para colocá-los em órbita, foram 16 lançamentos, há apenas 5 em operação, o que significa que os outros 11 eles se tornaram lixo espacial. Isso é uma coisa que particularmente me preocupa muito, porque todos esses telescópios estão em baixa altitude, que seria até 200 quilômetros. Então, quando eles se aproximam no chamado perigeu, que é o ponto mais baixo da órbita, quando eles orbitam a Terra, eles fazem órbitas elípticas, então eles estão numa órbita baixa, até 200 quilômetros. Outros atingem o apogeu, o ponto mais alto, ou por vezes até o seu ponto mais baixo, na órbita média, entre 200 e 400 quilômetros de altitude. E os de órbita alta estão acima de 400, 500 quilômetros, passando até por 1.000 quilômetros ou até mais do que isso. E, portanto, somente objetos a 200 quilômetros de altitude ou mais baixo que isso, que em pouco tempo sofrem o atrito com os gases da atmosfera, rarefeita, mas tem atmosfera, suficiente para atrasar a velocidade orbital desses objetos e eles queimam na atmosfera. Caso contrário, eles permanecem orbitando em torno da Terra, se tornando lixo espacial. Então, tem os 16 raio gama são lixo espacial, porque aqui no destaque que eu vou colocar as reentradas, né? Bom, os países que são responsáveis por eles, a ex-União Soviética, Estados Unidos, Europa, França, Espanha, Itália, Japão. Raio-X, colocados em órbita entre 1970 e 2019, 35 deles, 9 em operação, e aqui a gente vê que teve a reentrada de apenas 1. Então, dos 34 em órbita, ou melhor, dos 35 postos em órbita, há 34. Estados Unidos, Países Baixos, Reino Unido, Índia, a Europa como ESA, então quando eu falo Europa é a ESA, né, a Agência Espacial Europeia, Japão, Rússia, Alemanha, Itália, China, e aí o destaque para os telescópios de raio-x famosos na história, o Einstein, o Chandra e o XMM Newton. São telescópios, esses que eu coloco em destaque, muito citados na divulgação científica. Ultravioleta, 1968 a 2015, os lançamentos, foram 20, 6 estão funcionando, e 1 foi colocado na superfície da Lua. E o destaque aqui no ultravioleta é o Hubble. Esse na superfície da Lua nada mais é do que 2 anteninhas esticadas naquele robozinho chinês. E aí eu preciso dar um detalhe. O robô é chinês, mas a tecnologia é soviética. Não vou chamar de russa, é tecnologia soviética, tecnologia antiga, comprada pela China, e a Rússia vende tudo. Então, se o Brasil quisesse ter um programa espacial fantástico, era só evitar pagar dinheiro para o Centrão, pagar dinheiro em um orçamento de 3 bilhões de reais paralelo e obscuro na Câmara dos Deputados e investir algumas centenas de milhões de dólares num programa espacial, porque a Rússia vende tudo. A Rússia vende satélite, vende roupa espacial, comida espacial, foguete,
Eu não sei se vocês sabem, mas a França é uma grande compradora de foguetes Soyuz, e ela lança da Guiana Francesa, em nome da Agência Espacial Europeia, e a China é quem melhor no mundo está sabendo utilizar essa quase falência da Rússia, que vende de tudo, e com isso a Rússia consegue ainda ter algum fôlego para se manter no programa espacial mundial, né? Então, a China colocou esse robozinho na superfície da Lua, que tem lá duas anteninhas esticadinhas lá, dois gravetinhos, que é um radiotelescópio ultravioleta na superfície da Lua, né? Então, Estados Unidos, União Soviética, Países Baixos, a Europa, Reino Unido, Rússia, França, Canadá, Coreia do Sul, Japão, China e Índia investiram nesse tipo de telescópio. Na luz visível, lançamentos de 89 a 2019, e aí é claro que o grande destaque foi o telescópio espacial Hubble nessa época, até hoje, né? Foram 12 de luz visível, 8 estão em operação, e aí destaque para o Hubble, o Hipparcos. O Hipparcos, assim como o atual Gaia, são telescópios para astrometria, para astronomia de posição, para trabalhar melhor as coordenadas astronômicas dos astros. O Corot e o Kepler, dois conhecidos para a busca de planetas exo, né? Os exoplanetas, planetas extrasolares. E o Brasil teve participação do Corot por meio de convênios, então fez parte também do Corot. E o Gaia é um telescópio de luz visível que está fazendo uma revolução na astronomia, nos dando uma resolução de imagem nunca vista antes, uma precisão das posições astronômicas dos astros, coisa também nunca vista antes, e já chegou a catalogar 1 bilhão de estrelas. Bom, participou aqui desses projetos Europa, Estados Unidos, Canadá, França, Áustria, Polônia e Índia. Infravermelho submilimétrico entre 1983 e 2019, 11 lançamentos, 10 continuam em órbita, com apenas 1 em operação, 1 reentrou. Outros também famosos foi o IRAS, ou AIRAS, lá dos anos 80, o primeiro telescópio de infravermelho a trazer esse tipo de informações para a gente, então muito famoso. O Spitzer, ele normalmente, quando é falado dele, ele é colocado sempre ao lado do Hubble. Então o pessoal diz, porque o Hubble e o Spitzer conseguem as melhores imagens, né? Mas isso vai muito do olhar que o jornalista dá, o que o divulgador científico dá, porque todos esses outros citados anteriormente, o que vem aqui para frente, também produzem imagens e depende do que se quer, né? Eu até depois queria, no debate aí que a gente fizer, eu queria comentar algumas coisas sobre o James Webb, que tem algumas coisas equivocadas que estão falando sobre o James Webb e tem a ver com essas comparações erradas que se faz com o James Webb, com o Hubble, assim como se faz comparações erradas com o Spitzer com o Hubble. O Spitzer é um telescópio de infravermelho, não tem nada a ver com as imagens produzidas pelo Hubble. E já vou aproveitando para falar, o James Webb também, ele é um telescópio que trabalha o infravermelho e vai até um pouco além, e não tem nada a ver com o Hubble, né, o James Webb. Tem o Herschel também, que foi um famoso no infravermelho. Estados Unidos, Japão e Europa participaram. Micro-ondas, de 89 a 2009, só 4 foram lançados, 1 está em operação. E aqui, os famosos COBE e o WMAP. Tem o Planck também, mas o COBE foi o primeiro que fez um belo mapeamento de toda a extensão do céu com relação a micro-ondas para se detectar pequenas variações na radiação de fundo, aquela do início do universo depois do Big Bang. E o WMAP nos trouxe um mapeamento, a partir de 2009, muito mais detalhado do que o COBE fez. O COBE fez uma revolução, e o WMAP
aumentou mais os dados para essa revolução que a gente conhece hoje, do detalhamento de áreas frias e áreas um pouquinho mais quentes, que nos dá um bom mapa pré-formação de aglomerados de galáxias. Estados Unidos, Suécia e Europa participaram. Ondas de rádio, 97 a 2011, teve lançamento de apenas 2 radiotelescópios, nenhum está em operação, Japão e Rússia que lançaram. Detecção de partículas, 65 até 2015, 9 foram lançados, 3 em operação, a União Soviética, Estados Unidos, Itália, Rússia, Alemanha, Suécia, China. Ondas gravitacionais só tem um, lançado em 2015, o LISA, e lançado pela Europa. Bom, não vale a pena a gente somar esses números todos aqui, porque eles não serão verdadeiros, uma vez que tem telescópios que são repetidos naquela listinha, porque eles trabalham com mais comprimentos de onda do que estão aqui separados. Mas o objetivo dessa conversa aqui é mostrar que telescópio espacial não é só de luz visível, porque na sociedade, em geral, quando a gente fala telescópio espacial, já falam do Hubble. Que bom que as pessoas conhecem, mas para aprofundar o assunto, saber que há telescópios e radiotelescópios espaciais trabalhando todos os comprimentos de onda. E quando a gente fala dos comprimentos de onda, aqui tem esse diagrama, aqui, esse esquema, mostrando que a atmosfera bloqueia a maior parte do que chega aqui. Ela deixa passar o rádio, luz visível e um pouquinho de infravermelho, um pouquinho de ultravioleta. Infelizmente, o ultravioleta chega e a camada de ozônio não consegue bloquear, né? Passa um pouquinho de radiação gama, um pouquinho de micro-ondas, mas veja que a própria atmosfera também absorve e não deixa chegar à superfície. Então, para isso, é necessário colocar detectores em balões estratosféricos, colocar detectores em aviões, como é o caso do famoso SOFIA, que é um projeto que trabalha usando um avião alemão. E, é claro, a nossa astronomia óptica consegue trabalhar bem com a luz que chega aqui. Mas é necessário, então, colocar detectores acima das camadas mais grossas da atmosfera para podermos trabalhar com esses outros comprimentos de onda. Então, é necessário ter telescópios espaciais, porque há quem, inclusive, faz o debate. Mas a gente pode substituir por telescópios terrestres. Sim, eu concordo e aceito conversar sobre isso também, é uma conversa muito legal. Mas tem a sua utilidade colocar telescópios fora da atmosfera mais grossa, né? E aqui, as faixas ou bandas espectrais dos telescópios espaciais. Então, para cá, as ondas de rádio, aqui micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. E aqui os nomes de alguns telescópios e as barrinhas mostrando o quanto que eles atuam, né? Então, eu citei aqui o SOFIA, né? Então, veja lá, ele pega o ultravioleta, um pedacinho, o visível, todo o infravermelho, e pega um pedacinho de micro-ondas. Um outro famosão aqui, né? HST, é o Hubble Space Telescope. Então, ele pega um pouco de ultravioleta, pega o visível e pega um pouquinho do infravermelho. Então, bom, aqui exclusivamente, olha, o XNM Newton, o Chandra, o Einstein, eles trabalham só o raio-x, né, por exemplo. Então, para ter uma ideia aqui, são necessários telescópios espaciais para se abranger todo o espectro eletromagnético que não é possível ser explorado a partir da superfície da Terra. Então, uma tecnologia apoia a outra e complementa. E aqui, uma ilustração da galáxia M51, na constelação de Canis Venatici, mostrando aqui imagens, como seria a imagem dessa galáxia em rádio, como seria em infravermelho, no óptico, no ultravioleta e
no raio-x. E aqui abaixo várias informações astrofísicas, né, que se extraem a partir dessas imagens. Então é necessário a gente observar o universo em todos os comprimentos de ondas possíveis, seja a partir da superfície da Terra, seja no espaço. Uma tecnologia complementa a outra. E por último aqui, para se ter uma ideia de comparação, tanto de telescópios ópticos no visível quanto no radiotelescópio, os tamanhos dos espelhos ou dos pratos que eles utilizam. Eu digo prato porque esse aqui é o radiotelescópio Spectre-R, de 10 metros, é um prato. Aqui o James Webb, com 6,5 metros, que vai trabalhar o infravermelho. Então aqui são vários espelhos hexagonais que juntos conseguem fazer uma imagem como se fosse um telescópio muito maior do que 6,5 metros. Aqui o Herschel, que trabalhou também na parte astrométrica, né, 3,5 metros. Aqui o famoso Hubble, com 2,4 metros. Né. O Gaia, com essas placas, o Chandra, o XMM Newton, que é aquele de raio-x, o Kepler, que trabalhou especificamente na busca de exoplanetas, menos de 1 metro, o Spitzer, também, 80 centímetros, 85 centímetros, trabalhou no infravermelho, e o Akari, 69 centímetros, só para comparar. Bom, e aqui, então, eu encerro o meu compartilhamento aqui, o que eu tinha para falar, e abro aí para a gente bater papo, para dar espaço para todo mundo falar um pouco. Eu já tenho a primeira pergunta. Posso? Sim, fica à vontade. Aí o Jesus quiser responder também, fica à vontade. Conversa entre amigos. Vou puxar aqui a fila das perguntas. Recentemente, o senhor falou no Sofia, né? Achei interessante. Recentemente foi ele que descobriu água na Lua, se eu não me engano. É isso mesmo? Acho que foi esse ano, foi no ano passado ainda, não lembro bem a data. Mas eu acho que foi com Sofia, que foi no avião alemão, né? Eu não sei afirmar se o Sofia ele deu alguma colaboração assim. É possível que ele tenha dado, tudo bem, mas não ter descoberto. Tá? Porque a descoberta de água na Lua ela vem desde os anos 90. Inclusive a própria dúvida dessa quantidade. E ela tem sido confirmada por sensoriamento remoto com satélites em volta da Lua. E hoje a gente conhece áreas com bastante água, que é o caso do Polo Sul da Lua, tem bastante água, mas a água está bastante misturada nas areias e no polo lunar, quase que pela Lua toda, mas com maior concentração em volta de algumas crateras. Né? O José Goberto quer fazer uma pergunta. Pode falar, Goberto. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professor Miranda, grande professor Miranda, gente boa demais. Boa noite. Na verdade, Paulo, eu não queria nem tanto fazer uma pergunta, eu só queria te parabenizar pelas colocações aí, e as dúvidas que eu tinha você esclareceu na fala, né? Então ficaria até redundante perguntar, né? Eu achei muito bacana, muito didático a forma que você colocou, uma maneira simples, mas bem científica, mostrando como realmente funciona a questão dos telescópios, porque a gente, às vezes, está dentro da área, assim, ou pelo menos de maneira amadora, mas acha que já está entendendo tudo, né? E você colocou, assim, as coisas no lugar ali, mostrando. Então, só mais era para te parabenizar aí pela excelente explanação. E agradecer o Miguelzão aí como é o nosso querido Gregório, sempre organizando as coisas aí. Obrigado, boa noite. Obrigado. Pessoal, quem quiser falar, fique à vontade. Eu queria... gente, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí presente. E reforçar, Paulo, esse grupo que está fazendo contato contigo para a palestra é o pessoal do Piauí, né? É um pessoal que eu conheci no Piauí, em Teresina, e é um pessoal muito bacana que gosta de discutir temas variados. Eles discutem desde astronomia
até ufologia, espiritismo, física. É um pessoal muito eclético e com uma sede de debate, de ciência e de conhecimento. É um pessoal bacana, viu? Piauí é terra boa, né? E eu queria também dizer que quando vocês convidam o professor Paulo, aliás, Paulo, você falando aí, eu fui reconhecendo a sua voz no passado da memória, já pensou? Agora de 15 anos atrás, que legal, rapaz, essa coisa é bacana. Eu aproveito, eu vou deixar aqui no chat o meu contato do WhatsApp para depois a gente conversar, porque eu vou pedir licença aí ao Gregório, o pessoal do Piauí, para eu também te convidar para você dar palestra para a gente aqui em Recife, tá certo? Não vai ter nenhuma guerra civil de Pernambuco com o Piauí. Os dois vão te convidar para palestrar, viu, Gregório? Eu lhe passo o contato dele, professor. Eu tenho o contato dele. E aí, Paulo, é importante você estar falando sobre esse tema, porque eu sempre digo para os alunos que o espaço é o novo olhar da humanidade. A humanidade está olhando desde busca de contato extraterrestre até os empresários que querem fazer mineração espacial, até os meninos de colégio, de clube de robótica, clube de astronomia que querem estudar astronáutica, até os advogados estão fazendo curso de direito aeroespacial, direito internacional, né, direito espacial. E nós temos aqui uma professora palestrante que dá aula sobre a medicina espacial, a saúde do astronauta. Essa é a bola da vez da humanidade. Do jeito que, na época das navegações, o olhar da Europa era o caminho das Índias de invadir e descobrir, entre aspas, novos mundos, né? Agora a humanidade está olhando para o espaço, desde o capitalismo, que quer ganhar mais dinheiro, né? Até a ciência, né? E aí, quando você traz esse tema de observatórios, telescópios espaciais, tá um tema super atual. Eu tenho uma pergunta, que é uma curiosidade de leigo, porque eu não acompanho isso. Quero saber se você pode atualizar a gente, qual é o estado da arte do Brasil nesses consórcios, do Brasil nessas sociedades, o que é que o Brasil tem feito? O Brasil já foi sócio da Estação Espacial, sócio do ESO, do Chile, do Havaí, lá com o pessoal da USP, né? Qual a atualidade do Brasil? Eu soube que uma época o Brasil não pagou a mensalidade de um consórcio, ia ser meio posto para fora. Como é que está o Brasil nessa temática? Jesus, você vê que tudo que você falou é geografia. Então, aquilo que a gente estava falando no início aqui com o Miguel, né, da cosmografia, né, você vê como que a astronáutica acabou trazendo esses assuntos que envolvem a geografia, né? Tanto que eu tenho oferecido na UFG e via também um projeto chamado Promover Andifes, que é uma reunião entre as universidades públicas, e eu tenho oferecido uma disciplina núcleo livre remoto para estudantes de várias universidades. Hoje eu tenho estudantes do Maranhão, Minas Gerais e UNB fazendo aula comigo num curso de História da Astronáutica. Bom, vamos lá. Então, te dando algumas informações, assim, porque é o que a gente fica sabendo dentro da SAB, né, a Sociedade Astronômica Brasileira, a gente acompanha mais de perto, né? Bom, o que o Brasil tem, assim, o pé bem firmado e funciona bacana é o caso do telescópio SOAR, lá no Chile, que é vizinho do telescópio Gemini Sul. O Gemini Norte está lá no Havaí, e o SOAR é um telescópio que ele é 33% de ações do sócio Brasil. Então, o Brasil é praticamente o dono desse telescópio, né? Talvez o melhor 4,2 metros do mundo, né? E, inclusive, ele é usado remotamente. E aqui em Goiânia, no nosso planetário da UFG, que, aliás, Jesus, você percebeu que o nome do nosso planetário foi batizado com o nome do Juan, né? O saudoso Juan. Né? Eu soube. Então, nós temos uma sala de acesso remoto
ao SOAR. Tem uma sala dessa em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, lá no OAN, Porto Alegre é na URGS, Departamento de Astronomia, e tem outro no LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, lá no sul de Minas, em Brasópolis, e outra na USP. Então, a única sala fora do Sudeste e do Sul é em Goiânia, tá? de acesso remoto ao SOAR. O Brasil tem parceria pequenininha, aí ele se torna um sócio minoritário com o Gemini Norte e o Gemini Sul, que é o melhor 8 metros do mundo, né? Então, isso dá direito a um pouquinho de horas para a comunidade brasileira, que é repartida e concorrida tanto para o Gemini Sul no Chile como o Gemini Norte no Havaí. Lá no Havaí, nós temos uma parceria que essa ninguém lembra, é no CFHT, que é o Canadian France Hawaiian Telescope. Então, é um belíssimo 3,5 metros de diâmetro, aquele telescópio, um telescópio que tem colaborado na busca de exoplanetas e um telescópio histórico na descoberta de satélites naturais de Saturno. Se não me engano, de Júpiter também, mas Saturno com certeza. Eu tive chance de conhecer esse telescópio lá no Havaí, porque foi muito fácil conseguir visitar lá, dizendo que faz parte da comunidade astronômica brasileira. Só falta esticar um tapete vermelho na porta para você. Eles têm parceria com o Brasil, gostam da comunidade astronômica brasileira, então nós temos um pouquinho de participação nesse telescópio. Bom, e parou por aí. Parou por aí, porque é como você disse, né? Tínhamos conseguido uma parceria com o ESO, que é o Observatório Europeu do Sul. O Brasil foi o único país não europeu convidado, lembrando que o Chile faz parte de todas as parcerias com telescópios colocados lá, e o Brasil, então, é o único país fora da Europa convidado para participar, devido à qualidade da produção científica brasileira em astronomia. E o que aconteceu foi justamente isso que você relatou, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia tentou, de todo jeito, conseguir que o Congresso Nacional colocasse no orçamento. Isso ainda foi no finalzinho do governo Lula, entrando no governo Dilma. Não, foi no governo Dilma isso, mas o Congresso Nacional não quis saber disso, né? E, portanto, o Brasil não pagou. Mas, por um bom tempo, o Brasil usufruiu, enquanto era um sócio, um associado convidado. Então, eles foram muito legais com a gente, permitindo, por uns 2 anos, deixar a comunidade brasileira utilizar os telescópios do ESO, né? Que é o que há de melhor no mundo, né? Pela diversidade de tamanhos de telescópio, de instrumentos, e, ao mesmo tempo, havia uma possibilidade do Brasil entrar no consórcio desses telescópios gigantescos, de 30 metros, de 40 metros, e que também o Brasil não entrou. No entanto, o Brasil faz parte de parcerias com telescópios menores, menos conhecidos, na ilha de Maui, no Havaí. Porque quando a gente fala do CFHT e do Gemini Norte, eles estão lá na Big Island, no Mauna Kea. Mas na ilha de Maui também tem observatórios, e lá o Brasil tem parceria também com telescópio menor, né, telescópio pequeno. Com relação a telescópio espacial, como eu comentei, o Corot. O Corot, o Brasil conseguiu colocar um pouquinho de dinheiro e, portanto, fez parte dessa busca com o Corot, com uma parceria específica com a França.
né, para fazer parte junto com a Agência Espacial Europeia. Fora isso, a comunidade astronômica brasileira corre atrás de outras parcerias de telescópio espacial, porque o Brasil hoje está muito limitado a trabalhar com infravermelho, que é um dos instrumentos que tem lá no SOAR, e a comunidade brasileira, então, fica muito restrita a trabalhar com o SOAR, trabalha no visível, trabalha com infravermelho, trabalha com espectrógrafo, e precisa trabalhar com outros comprimentos de onda, né? Então, precisa de telescópio espacial. Agora, no Instituto do Telescópio Espacial, que é o Instituto do Hubble, né, tem vários brasileiros trabalhando lá. E não é difícil que a comunidade brasileira ganhe tempo no Hubble, porque aí funciona como qualquer outro telescópio em terra, solicitar tempo para usar o telescópio espacial Hubble. E assim também será o telescópio James Webb. Então, desde que o projeto seja bom, se consegue. Mas aí a gente já perde aquela possibilidade de quem é o dono do brinquedo, que tem mais horas para usar. Então, eles deixam uma pequena quantidade de horas para que outros disputem essas horas. E você citou também a questão da Estação Espacial Internacional, que isso foi um tremendo imbróglio que o Brasil fez, isso é vergonhoso que o Brasil fez. Para quem não sabe, quem é mais jovem, né, começou nos anos 90, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, e que a NASA convidou a Agência Espacial Brasileira para fazer parte. Então, veja, não foi o consórcio da Estação Espacial Internacional, foi especificamente a NASA, porque a NASA tinha como designação fazer algumas peças e ela terceirizou para o Brasil fazer. E o Brasil se comprometeu a fazer. E o que a NASA ainda deu de acréscimo para a gente, porque era assim, a NASA deu o projeto, a gente tinha que fabricar e vender para ela. Então, se a gente investisse na época, que se esperava que fosse investido, 100 milhões de reais para fazer as peças, a NASA ia pagar 110, 120, e a gente ainda ia ter lucro, além de ter um know-how. Tá? E o Brasil não fez isso. E, além de pagar pelas peças, a NASA ainda nos deu duas oportunidades. Treinar um astronauta, outra, levar esse astronauta no ônibus espacial para a Estação Espacial Internacional, e outra, o Brasil levar gratuitamente experimentos para serem feitos na Estação Espacial Internacional. Para vocês terem uma ideia, na época dos ônibus espaciais, a Universidade de São Paulo foi a única universidade latino-americana que contratou, teve que pagar para colocar experimentos no ônibus espacial. Não é nem na estação espacial. São naqueles dias ou até semanas em órbita da Terra para fazer experimentos naquele ambiente chamado de imponderabilidade, que é um erro que as pessoas falam gravidade zero, microgravidade, não tem nada disso, você está em queda livre, só que tudo está caindo junto. Então chama-se imponderabilidade, é a mesma sensação que um paraquedista tem ao pular de um avião de olhos fechados. Ou o elevador que você está dentro quebrar o sistema de freio e ele cair e você flutuar dentro do elevador. Isso é imponderabilidade, é isso que acontece em órbita terrestre. Né? Então, essas foram as participações brasileiras. O que aconteceu foi que o astronauta foi formado em 2 anos, o astronauta ficou 3 anos em treinamento de atualização de software e sistemas do ônibus espacial. Houve a explosão do ônibus espacial em 2003, Columbia, na reentrada da atmosfera, e aí atrasou o programa espacial. O astronauta ia aposentar, como aposentou, e, portanto, ele precisava ir para o espaço antes de aposentar, para não perder o vínculo com o governo brasileiro. Aí foi quando o governo Lula fez aquela outro imbróglio, então começou com o Fernando Henrique e terminou no governo Lula, que pagou para o astronauta ficar 6 meses
na Rússia, fazer um treinamento de cosmonauta e embarcar na Soyuz para a Estação Espacial Internacional como turista. Então, se engana quem fala que nós temos um astronauta, etc, etc. É um astronauta turista. Astronauta, cosmonauta, turista. O governo brasileiro pagou por assento de turista. Tá? Não foi acordo com a Roscosmos, que é a agência espacial russa. Não foi. Foi pago como turista. Tá? Como qualquer um de nós pode ir, se você tiver 12 milhões de dólares à disposição. Dinheiro esse tirado dos programas de pós-graduação da CAPES. Esse foi o dinheiro que pagou por nosso atual, excelentíssimo ministro da Ciência e Tecnologia, que sequer usa máscara. Né? Então, eu não sei que ciência que ele aprendeu, porque não sei se ele sabe, nós temos uma pandemia de coronavírus, quando você está com outras pessoas, tem que usar máscara. Né? Que outros não façam isso, eu compreendo, mas o ministro da Ciência e Tecnologia, astronauta, deveria. Né? Gostava dele até ele se tornar ministro e começar a fazer essas bobagens. Tá? Eu conheço ele pessoalmente, inclusive quando ele esteve em Anápolis para a inauguração do planetário que a gente ajudou a fazer. Tinha apreço pelo ministro, não tenho mais. Não tenho mais. Então, quando ele chegou na Estação Espacial Internacional, foi uma saia justa, porque ele não podia entrar lá. Mas como esses caras são muito elegantes, eles até puseram a bandeira do Brasil lá. E ele até levou experimentos para serem feitos lá. Os Estados Unidos, por meio da NASA, até permitiram que o Brasil aparecesse na foto, pousasse de missão centenário, etc, etc. Mas foi um tremendo imbróglio que o Brasil fez. Ele voltou, nada aconteceu, né? E, portanto, não ficou nada disso, não ficou nenhuma herança astronáutica para o Brasil a partir disso. Né? O Brasil tem parcerias astronáuticas com os Estados Unidos desde os anos 50, daí, Jesus, ali no Rio Grande do Norte, a Barreira do Inferno, né? Que são os lançamentos que iniciaram ali para o estudo do equador geomagnético, que está ali com foguetes de sondagem. Daí as famílias Sonda 1, 2, 3 e 4 que o Brasil desenvolveu. Né? E o Brasil tem projetos astronáuticos tinha com a Ucrânia, também foi outra coisa, começado no governo Lula e desmantelado no governo Temer, que foi o Temer que foi assim, o Lula iniciou a parceria binacional e o Temer afundou a parceria binacional. Né? E o Brasil tem parceria com a Alemanha, está desenvolvendo grandes foguetes com a Alemanha, parceria com a Rússia, também está desenvolvendo foguetes com a Rússia, e tem parcerias também com a Argentina, tem com a China, na fabricação de satélites. Né? A China é um grande parceiro nosso, mas também, vamos lá, né? Não é porque nós somos bambambam, é porque eles são... eles estão do outro lado, eles são antípodas, eles estão do outro lado do planeta. Então, quando eles lançam um satélite em órbita polar, eles precisam que esse satélite passe em cima da China e eles precisam de parceiros para pagar a conta quando passa na América do Sul. Né? Então, eles têm parceria com o Peru também, além do Brasil. Então, o Brasil só entrou porque a China precisava de um parceiro para pagar a conta, só por isso. Né? Tanto que, uma coisa que pouca gente sabe, o Fernando Henrique, numa das suas tantas viagens que ele fez pelo mundo, né, ele foi na Índia e quis fazer uma parceria com o Programa Espacial da Índia. E eles rejeitaram. E disseram claramente ao governo brasileiro: vocês não cumprem prazo de entrega. E o Brasil não cumpre mesmo, porque toda vez que o Brasil constrói um satélite junto com a China, o Brasil atrasa a parte da China. Não é porque os nossos técnicos são incompetentes, é porque a burocracia no Brasil é incompetente e atrasa tudo. É por causa disso. Né? Bom, a lista de parcerias na astronáutica com o Brasil é grande. Nós temos parceiros, só não temos parceiros na África, mas temos na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, tem a Austrália e tem aqui também a Argentina, como eu citei, e os Estados Unidos. Né? E na parte de astronomia eu já falei assim,
por alto, né? Mas saibam que o Brasil ele é muito bem visto na sua produção astronômica no mundo, tanto que em 2009, no Ano Internacional da Astronomia, o Rio de Janeiro sediou a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional. E eu estava lá, eu também sou sócio, membro, né, da União Astronômica Internacional. Então, não é para poucos isso, né? Então, o Brasil é muito bem visto. Podia ser melhor, né, Jesus? Alguém mais quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu vi que alguém se inscreveu, eu acho que foi o Cláudio. O Eduardo também levantou a mão. Fazer um comentário rapidinho aqui, o que a Elane escreveu aqui, dizendo a participação de grandes nomes, pesquisador brasileiro, o professor João Steiner, né? Saiba também, Elane e colegas, que isso não é consenso, porque o João Steiner, ele defendia, se eu não me engano, bom, eu não vou dizer para não comprometer, mas era assim, o João Steiner, ele era parte de um grupo, e o professor Kepler, lá do Rio Grande do Sul, era parte de um outro grupo que tinha uma outra ideia, e eles, inclusive, chegaram a debater na SBPC, na reunião da SAB, teve debate sobre isso, que era o seguinte, um grupo dizia que a gente tinha que ampliar nossa participação no Gemini, Norte e Sul, e, inclusive, pensar em investir nesses grandes telescópios a serem construídos. E outro grupo dizia que não, que a gente tinha que já usar o que estava pronto, que era o ESO, que o ESO, apesar de ter telescópios menores, tem uma boa diversidade. Então, era um jogo de interesses por bandas espectrais e instrumentos, né? E então a comunidade brasileira dessa astrofísica observacional ficou dividida. O João Steiner, então, era um grande representante de um lado, e o professor Kepler, do Rio Grande do Sul, ficava do outro lado. Tá? E no final não chegou-se a lugar nenhum, o ESO é que caiu fora, e nós continuamos com a nossa mínima participação no Gemini. E o dinheiro foi embora, que era um dinheiro do pré-sal. Né? O dinheiro do pré-sal hoje ele serve para pagar o Centrão, o apoio político do Centrão. Professor, Gregório. uma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode falar, viu? Se não tiver ninguém inscrito, eu queria fazer uma observação aí para o Paulo, pode ser? Mas se tiver alguém inscrito, eu fico aguardando alguém falar e falo depois. Acho que a Elaine fez um comentário, ela disse, divergências existem em vários campos, o senhor precisa ver em química como funcionam algumas coisas. Pode comentar, Elaine, pode ligar o microfone. O Cláudio quer falar. O Cláudio quer falar. Pode falar, Cláudio. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui, ouvindo Sobreira. Sobreira tem uns 5 anos que a gente não se fala, né? Esse é outro subido, Jesus. Tá lá subido, a gente fica trabalhando quieto aqui. Vamos me apresentar aqui para a turma, eu não conheço muita gente, conheço Sobreira, o Jason está aí também com esse nome diferente, é colega nosso aqui. Eu sou de Juiz de Fora, trabalho aqui no Centro de Ciências, a gente trabalha aqui no Planetário e Observatório, mais academia também, de Física. E é um prazer estar aqui, né, prestigiando aí o nosso amigo Sobreira e o trabalho dos colegas aí. 2 coisinhas que eu queria comentar aqui. O professor Miranda, prazer, professor. O senhor colocou muito bem aí na sua fala as questões que envolvem a astronomia, principalmente no que tange a astronáutica e as repercussões que a gente tem aí do ponto de vista político, econômico, geográfico, né, Sobreira? A gente andou discutindo essas coisas aí na época de formação e no doutorado. A gente se baseou também no trabalho lá do professor Monserrat, lá da AEB, e eu acho que agora é o tempo dessas coisas começarem a repercutir do ponto de vista social, né? E do ponto de vista aí de mobilização da opinião pública também sobre questões de investimento em larga escala na área de pesquisa, na área privada, né? A questão da privatização do espaço,
os interesses atendem a quais grupos, né, e quais são as intenções. Isso aí é de muita valia para ser discutido dentro da academia, também de física, dentro do ensino básico, em particular também no ensino médio. E eu acho que quem trabalha com ensino de astronomia deve ficar atento para essas questões agora, porque é a questão humana da astronomia, né? Aquela pergunta que sempre faziam sobre astronomia, para que estudar isso, coisas tão inalcançáveis, né? Eu acho que agora está muito mais palpável e a gente tem muito mais argumentos para justificar essa área, né? E porque agora, sinceramente, está clara as repercussões sociais de tudo isso, né? Desde o uso de tecnologias até questões filosóficas, questões éticas, isso aí vai crescer muito daqui para frente. Então, acho legal o pessoal da área de ensino de astronomia se preocupar com isso. E, Sobreira, você estava falando aí dos grandes telescópios, né, e da participação do Brasil nos grandes projetos internacionais. Me parece que a gente está com uma pequena participação no GMT, né, que é o Great Magellan Telescope. Eu acho que a FAPESP investiu uma porção grande aí na construção do telescópio. Isso parece que foi aprovado e já está em curso, né, coisa em torno de quase R$1 bilhão. Mas eu acho que isso está muito ligado ao pessoal do IAG, a princípio, porque passou pelo professor Steiner, né, que estava gerenciando todo esse processo. Então, assim, eu não sei a que ponto está isso hoje, que eu não tenho muito contato com o pessoal do IAG, mas parece que o Brasil tem uma fração de uso desse telescópio, e eu queria perguntar para a comunidade aí, perguntar para vocês, e para o pessoal que está ligado à comunidade astronômica, né? O que se espera desse telescópio frente à ideia de que ele vai, de uma certa maneira, superar o Hubble, né? O Hubble tem feito aí, todo mundo sabe, né, um trabalho exemplar, né? Além do prazo de vida dele, ainda está trazendo os frutos da construção dos investimentos que foram feitos nele, mas o pessoal está com uma expectativa muito grande no GMT, né, de superar em muito o trabalho do Hubble, né? Então, assim, como isso está atingindo a comunidade, o que o pessoal tem falado a respeito, e se é que é verdade, né? Se é que o GMT vai superar tanto assim, porque a tecnologia evoluiu, né? Ótica ativa, ótica adaptativa, né? Eletrônica e processamento de imagens, quantidade de dados adquiridos aí vai ser uma coisa absurdamente volumosa. Parece que não tem pessoal suficiente no Brasil capaz de gerenciar e estudar tantos dados obtidos, né, a partir do GMT. Então, fica essa pergunta, né? E, mais uma vez, eu agradeço por estar participando aqui, agradeço a oportunidade. Parabéns aí aos desenvolvedores aí da atividade. Prazer, Sobreira. Legal, Cláudio. Cláudio, viu, Jesus, é outro sumido também dos encontros do planetário, viu? Vamos ver se a gente recupera essa turma aí. Pois é. E eu estou vendo aqui também que o meu tio está aqui, o Roberto Cândido Azevedo, lá de São Paulo. Prazer estar aqui assistindo a gente também. Então, Cláudio, comentário rápido. O pessoal lá da astronomia da USP, do IAG, eles decidiram seguir uma vida própria, né? Assim como aconteceu com as vacinas no Brasil, né? O país não andava, não tenho nada para defender o governador de São Paulo, mas eu tenho que tirar o chapéu para ele, que se a gente tem vacina no Brasil hoje foi graças ao início da vacinação em São Paulo, pela teimosia do Butantan, né, que começou a empurrar o resto da vacinação. E a mesma coisa, se o Congresso Nacional não fez nada por essas verbas para o Brasil investir nesses projetos de telescópio, o que foi feito é o pessoal do IAG, que é o maior departamento de astronomia no Brasil, são mais de 50 professores de astronomia, uma coisa impensável, inclusive no exterior. É raro você encontrar uma universidade com um departamento de astronomia nos países mais ricos que tenham 50 professores de astronomia. Então, a USP é um caso que realmente ganha até de países muito ricos, né? Bom, então,
como o Estado de São Paulo também é um Estado muito rico, a FAPESP conseguiu então, investir esse dinheiro. Quem está à frente disso é o professor Augusto Daminelli, e é um telescópio de pouco mais de 25 metros, né, o GMT, o Magalhães. Né? Veja, quando você coloca de superar o Hubble ele é facilmente superável por telescópios de amador. Mas como assim? Porque depende o que você quer. Veja, hoje há softwares para processamento de imagens que eles conseguem hoje te permitir uma imagem de planetas, por exemplo, do sistema solar, tão boas quanto as do Hubble. E tudo vai do conhecimento que a pessoa tem, da esperteza que ela tem, do uso dos softwares de tratamento da imagem. Né? Agora, o Hubble ele é imbatível no fato de ele estar fora da atmosfera e quando ele pode ser apontado para uma região do céu, como já aconteceu, e ele ficar dias e dias coletando imagem daquela região. Coisa impossível na superfície da Terra. Porque a Terra gira e você vai perder o céu, que vai ficar abaixo do horizonte, vai ver a luz do Sol. Né? Mas no espaço, não. O Hubble pode ficar coletando imagem. Então, o grande feito do Hubble, para mim, é ter conseguido nos trazer informações de galáxias que a gente não conhecia, de céu profundo. De resto, os telescópios na superfície da Terra conseguem coisa melhor do que o Hubble. Né? Então, assim, porque nós estamos comparando visível com visível. Agora, vai comparar outros comprimentos de onda, aí não tem como, né? Porque aí os radiotelescópios espaciais, eles são imbatíveis, né? Mas, no visível, desenvolveu-se a tecnologia de evitar a perturbação da atmosfera, na tecnologia do chamado óptica adaptativa, né? Que os espelhos eles se moldam de acordo com a turbulência atmosférica e outras técnicas mais, que hoje se conseguem imagens melhores do que os telescópios espaciais. O problema do telescópio espacial é que ele é limitado ao tamanho, ao passo que aqui na Terra não. A gente pode fazer um telescópio de 25 metros e pode, inclusive, fazer manutenção nele. Agora, no espaço, não dá para lançar coisas muito grandes e a manutenção das coisas no espaço é proibitiva pelo custo. Né? Então, vamos continuar, sim, lançando telescópios pequenininhos para o espaço e vamos continuar fazendo telescópios gigantescos aqui na Terra, porque hoje em dia o processamento de imagens e a chamada óptica adaptativa dos telescópios consegue nos trazer imagens muito melhores que a do Hubble. Estou falando isso só por causa da tua frase da gente poder superar o Hubble. Né? É facinho superar o Hubble. Tá? Bom, agora, outra coisa que eu trago aqui para a conversa é que nós hoje corremos um grande perigo por esse mocinho chamado Elon Musk. Esse mocinho que agora está aí brincando com o SpaceX, levando 4 turistas no espaço, né? Muito bem. Só que o problema é que ele está colocando milhares de satélites em órbita da Terra e esses satélites eles estão causando poluição visual e eletromagnética. Então, para quem não sabe, semana que vem, por exemplo, eu vou participar de uma reunião da União Astronômica Internacional, que é da comissão que trabalha com céus mais escuros e céus silenciosos. Por quê? O senhor Elon Musk não está respeitando a faixa de rádio destinada à ciência. Os satélites dele estão invadindo o sinal de radiotelescópio. Então, conforme o satélite passa, o radiotelescópio chega a queimar. Chega a queimar se o satélite estiver direto no foco do radiotelescópio, de tão intenso que é o sinal de rádio que ele manda. E tem tanto satélite no espaço que ele está rabiscando as imagens. Então, está colocando em risco esses grandes investimentos públicos, no mundo inteiro são investimentos públicos, como esse que você citou da FAPESP, a Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo,
E é um absurdo que um empresário venha vender internet, porque engana-se quem pensa que a internet da SpaceX, do Elon Musk, é gratuita. Ela é paga. É uma internet paga, e a ideia é colocar mais de 70 mil satélites em volta da Terra. E a China vem na mesma balada, querendo colocar outros milhares de satélites em volta da Terra. E aí telescópios como esse em Terra ficam condenados. E aí vêm as pessoas e dizem assim, tudo bem, vamos colocar telescópio espacial, então. Então tá bom, né? Então vamos destruir a Amazônia também, vamos acabar com o planeta Terra e muda todo mundo para Marte. É assim também? É fácil assim? É o Starlink, né, professor? Exato, Starlink, a constelação de satélites Starlink. Professor Miranda, a Helene quer fazer um comentário. Pode fazer, Helene. Liga o microfone. Vai, Helene. Todos. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Então, primeiro eu quero falar que a culpa, tá certo, assim, de eu estar tão envolvida com essa parte da astronomia, é do professor Antônio Miranda, viu, gente? Eu sou de uma área, assim, bem diferente, eu sou da química, mas, assim, eu tive um momento com o professor Miranda, né, que é um projeto que ele tem há um bom tempo aqui em Pernambuco, um projeto maravilhoso, que já conseguiu levar um pouco de conhecimento, um pouco desse gosto por astronomia, né, para os nossos jovens, para os adultos, e aí ele conseguiu me atingir. E aí, desde então, eu venho me dedicando... Pelo menos você é da química, eu sou do direito, e também é culpa do professor Miranda. Mas é uma área apaixonante. Quanto mais eu leio, parece que menos eu sei sobre o assunto. Nossa, eu vivo comprando livros, tanto da parte de divulgação, como da parte de astrofísica, de astrobiologia, de astroquímica, e parece que quanto mais eu estou lendo, mais informação tem para aprender, para absorver. Então, eu fiz o comentário, o professor Paulo, em relação à questão das divergências, porque em química o senhor não tem noção de quanto o sentimento da vaidade nos leva a ter posturas que contradizem muitas vezes a ciência, né? Tudo uma questão, muitas vezes, de vaidade. E aí, assim, a gente também não pode tirar o mérito de que esses nomes, de alguma forma, positiva, negativa, conseguiram trazer alguma contribuição, né? Pelo menos trouxeram um olhar, despertaram, fizeram alguma coisa para mudar, talvez, alguma questão histórica. E aí eu sempre uso ele como referência, nem por essa questão pessoal de vaidade, tudo, mas por ele ter sido um nome forte. Eu vim aprender muita coisa, por incrível que pareça, assistindo momentos de aula com ele. Infelizmente perdemos, eu acho que era um cara que tinha uma bagagem conceitual, muita coisa para ensinar, mas hoje ainda nós temos muitos nomes que precisam ganhar espaço. E aí eu fico olhando a forma como o governo tem conduzido ciência e tecnologia no país, que tem apagado um pouco o brilho desses profissionais, que tem muito a acrescentar. Isso é muito preocupante. E tanto que eu até coloquei aqui, a gente tem hoje um mundo voltado para dinheiro, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem poder. E aí você vem, por exemplo, com uma fala de que há uma preocupação de que essas viagens, esses passeios, eles tragam uma interferência negativa em relação às medidas, em relação às análises. Mas como é que a gente vai controlar isso, né? Porque essa mola de dinheiro mexe muita coisa. Eu vejo a gente numa briga, sabe? Não pode estar fazendo isso porque está prejudicando essa pesquisa. Mas a gente está falando, e parece que as pessoas não estão ouvindo, não estão entendendo o que a gente está falando. Eu não falo só pela questão da astronomia, eu falo também por outras áreas. Eu sou professora da educação básica, eu trabalho com ensino médio, e eu vejo hoje os meus jovens muito num ritmo de, eu preciso ser adestrado, desculpem o uso desse termo, eu preciso ser adestrado para só reproduzir um conhecimento, porque eu quero chegar no mercado de trabalho, eu quero perpetuar o nome dos meus pais, eu quero ganhar dinheiro. Né? A gente não vê essa preocupação em realmente, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer coisas boas, eu quero fazer coisas positivas. É um jogo, sabe, que você fica, nossa, como é que a gente vai mudar um pouco essa história e fazer as pessoas realmente entenderem a importância. E ela já tem um telescópio na casa dela, estão vendo aí? Professor, culpa sua, viu? Fiz a compra, porque eu não aguentava mais dinheiro, ver. né? Eu não aguentava mais ver aquelas postagens no grupo do WhatsApp, o pessoal postando a lua, postando... Não, peraí, gente, eu também tenho que ver.
E aí eu fui adquirindo algumas coisas para meio que, nossa, Muito eu também bom. quero participar desses momentos. Ela é uma pessoa que está muito interessada no conhecimento. Isso é bonito ver quem quer, né? Conhecimento é um negócio tão, né, que alimenta as pessoas, né? Parabéns, Elane, parabéns, tá? Eu queria depois ver se não tiver ninguém na fila. Eu quero fazer um comentário, viu, Gregório? Não sei se eu posso agora ou tem alguém na fila. Pode, professor. Pode, sim. Primeiro eu quero cumprimentar o Cláudio e falar para o Cláudio e para o Paulo, num momento oportuno depois, se a gente puder dar uma conversada. Porque nós estamos aqui em Recife, nós começamos um curso de especialização, né? Acho que eu falei, né? O curso é especialização em ensino de astronomia, ciências afins e áreas correlatas. Vale tudo, vale mais do que Tim Maia, né? Vale tudo. Nós estamos com 162 alunos, de Novo Hamburgo até Belém do Pará. E o curso é semipresencial, no momento só online. E temos pedido para orientação de TCCs, que são produtos educacionais, né? Tipo os mestrados profissionais. Nós temos gente pedindo. Aí, no curso, nós temos pedagogo, químico, físico, biólogo, matemático, fotógrafo, tem uma atriz, tem um jornalista, tem advogado. O curso tem todo mundo, como a Elaine falou, todo mundo se encantando por ensino de astronomia. O curso não visa formar astrônomos, visa formar pessoas que possam trabalhar com educação em astronomia, visando ensino fundamental e médio. É o foco. E temos gente pedindo para a gente arrumar orientador na área de teatros, teatro científico, direito espacial, como eu falei, medicina espacial, astrobiologia, construção de telescópio, Olimpíada Brasileira de Astronomia, literatura de cordel como ferramenta de ensino de astronomia. Olha, temos uma variedade tão grande e a gente está com um lacinho caçando orientador e colaborador. Quando eu vejo pessoas como vocês aí, o Cláudio e o Paulo, eu digo, coitadinho, todos os dois estão lascados, vou pegar os dois para trabalhar, né? E o que é pior, a universidade não remunera, não dá prolabore, não dá bolsa, porque a universidade não está pagando nem a conta da luz atualmente, vocês sabem, não vou nem falar dessa crise, né? Mas é uma oportunidade de conhecer profissionais que lidam com essa parte da astronomia voltada para ensino, que eu acho que é a praia de vocês, né? Tem gente interessada em planetários também, né? Tem vários alunos querendo ver como é que constrói um planetário em vez de comprar sei lá. E aí nós estamos de mão amarradas, porque nós não temos 162 orientadores, né? Eu sou do departamento de física, que o único cara que trabalha com astronomia sou eu. Os outros é tudo matéria condensada, como vocês conhecem, né? Então, a gente pode depois trocar umas figurinhas, né, Cláudio? Eu vou deixar o meu e-mail aí, até para acesso de todos. Eu trabalho aqui em Juiz de Fora com mestrado profissional também em física, mas eu oriento os alunos todos em dissertações voltadas para a área de astronomia, ensino de astronomia. O Jason aí vai ser em breve me orientando, ele está aí assistindo a apresentação. Pronto. Eu vou deixar meu e-mail e a gente conversa, porque vai ser um prazer enorme para mim poder... Nós já pegamos uns amigos, o próprio Oscar Matsuura, o Roberto Nardi, o Olival Freire Júnior, que trabalha com história da astronomia, né? A história da física, né, Olival? E alguns por aqui na eu tenho indicações de pessoas também aí, Sobreira conhece o pessoal de Bauru, eu posso também, a gente pode indicar um pessoal que tem interesse aí em orientação na área de ensino de astronomia. Mas aí a gente conversa por e-mail, eu vou colocar ele aqui, pronto, tá? Obrigado aí pelo convite. Quando alguém fala assim, eu digo logo assim, está contratado, pronto. Tá. Ô Jesus, o negócio é o seguinte, a nata brasileira e talvez até internacional, porque nós temos participações internacionais, você encontra no Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. Então, no site da SAB, da Sociedade Astronômica Brasileira, estão lá todas as informações dos eventos que nós organizamos anteriormente, estão todas as atas, todos os programas, Então, ali é que você vai ver os diversos nomes de quem é que está na organização, quem é que está publicando, né?
para você ter uma ideia de norte a sul desse país, quem é que está fazendo coisas, e algum colega da Itália, colega da Espanha, colega da Argentina, que também tem participado, né? Então, bom, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria comentar o projeto que você diz da especialização é exatamente o mesmo projeto que nós fizemos aqui em Goiânia, na UFG. Aberto para todos os profissionais de qualquer área para trabalhar em educação e astronomia. Então, eu conheço bem essa ideia, esse perfil. Tá? E, Elane, o que acontece é o seguinte, lá no encontro da União Astronômica Internacional, se recebe representante da SpaceX, que vai lá com a maior cara de pau, não tem outra palavra para dizer, e diz o seguinte: olha, cientistas, nós vamos passar para vocês, como sempre, quais são as posições no céu que os satélites passam, para vocês não observarem aquela faixa. Qual é o horário, qual é a data e onde é que eles passam. Outra coisa, os próximos satélites nós estamos procurando pintar de preto, para refletir menos a luz do sol e atrapalhar menos vocês. Ah, mas está difícil, eles dizem, sabe? Muito caro pintar cada pecinha tudo de preto, viu? Então, tenham calma, nós vamos resolver isso. E os caras, a cada foguete que eles põem lá, lançam 60 satélites. E ficam dando risada na nossa cara, sabe? Eu me sinto como o povo que vai na rua 2013, protestando contra o governo, e depois a gente viu o que aconteceu na política brasileira de 2013 até agora, 2021. Sabe? É você levar um tapa na cara. O pessoal está rindo da nossa cara. É assim que eu me sinto. Agora, isso tudo o que é? É a diplomacia na ciência. Porque a gente não pode chegar para esses caras da SpaceX e ser radical. Que é isso que a sociedade está pedindo hoje. A sociedade está pedindo radicalismo. Os políticos estão forçando as nossas posições radicais. A SpaceX está forçando posições radicais. Por quê? Porque eles querem brigar. Mas o cientista não quer brigar. O cientista quer dialogar. Porque o cientista é uma pessoa que foi educada. Diferente dessas pessoas. Né? O Elon Musk, ele é dono de 4 empresas. E os familiares dele são sócios dele. Tá? E ele só quer ganhar dinheiro, ponto final. Agora, eu não estou contra o turismo espacial, eu estou contra os satélites Starlink, é um exagero. Colocar alguns em órbita, algumas dezenas, está tudo legal, mas dezenas de milhares é um exagero sem precedentes em qualquer projeto da humanidade. Agora, você, Elane, está na área de química, tudo bem que você está no ensino, mas veja, a sociedade reconhece a área de química pelos investimentos privados. Tem indústria química. A astronomia não tem indústria. A única indústria que tem é a astronáutica. E agora que estão chegando investimentos privados na astronáutica. Mas isso não é astronomia. A astronomia depende totalmente de investimento público. Mesmo quando aparece alguém dizendo assim, mas eu queria construir um planetário privado. Não vou fazer propaganda aqui, mas o Brasil tem alguns planetários privados. No mundo existem planetários privados. É um dos piores investimentos que existe. Porque você gasta muito, depois você tem que fazer manutenção, em poucos anos você tem que trocar o seu equipamento, e ele não dá lucro nenhum. Então não adianta o pessoal querer imaginar que vai ganhar dinheiro de bilheteria, etc, etc. Ou seja, é um ramo ingrato, porque quem parte para a iniciativa privada, inclusive quem compra um planetário móvel pensando em ganhar dinheiro, se arrepende. Né? Eu, como ex-presidente da Associação Brasileira de Planetários e da América do Sul, eu sempre desencorajei pessoas que quisessem investir nisso, a não ser que ela queira jogar dinheiro fora. Aí tudo bem, tem gente querendo jogar dinheiro fora, tem gente querendo lavar dinheiro sujo, tudo bem. Né? Mas agora, a pessoa honesta que quer contratar pessoas, dar emprego, ela vai
deixar famílias desempregadas, né, porque isso não dá dinheiro. Então, a astronomia depende de dinheiro público, não tem jeito. Não tem jeito. O Cláudio, por exemplo, está com um problemaço aí na mão, não sei em que pé que está hoje, mas eles colocaram um tremendo de um complexo astronômico, né, andaram pagando aí por ano algumas centenas de milhares de reais por manutenção, não é? E se você não tem um funcionário próprio para fazer a manutenção, se você não tem uma verba de bilheteria, e eu falava isso para o Cláudio antes dele inaugurar lá, só que ele não tinha essa autonomia, né? E aí o pessoal fala, não, nós vamos pagar a empresa que faz manutenção. Bom, depois o dinheiro acaba, na hora que dá um defeito no projetor também, você deixa ele encostadinho e poeirando. Ainda estamos bem aqui, Sobreira, mas daqui a pouco vem, né? A história a gente sabe, mas ainda, a gente ainda está vivo, viu? Eu queria só fazer uma observação rápida, mas antes de mais nada, eu queria dizer a Cláudio que eu conheço aí o Gilson de Ouro Preto e, obviamente, o Bernardo Riedel, que é uma lenda, né? Que todos nós temos o maior respeito e orgulho aí. E quero dizer também, Cláudio, que aqui em Recife, nas universidades Federal e Federal Rural, tem mais mineiro do que pernambucano, viu? Tem muito mineiro morando aqui, rapaz. É muito tutu com pão de queijo aqui. Tem muitos colegas mineiros, muito, né? É uma turma boa. Gente, eu queria aqui falar para vocês todos, mas para ver se o Paulo comenta, aqui nós temos no Brasil, pelo menos que eu estou me lembrando agora, dois telescópios, né? O maior, que é o do LNA, lá em Brasópolis, né? Que, aliás, parte do meu doutorado eu fiz lá, porque eu fui orientado pelo Renan, né? Lá de Natal, né? Trabalha com estrelas. E tem um observatório que ele pertence ao Observatório Nacional, aquele grupo de Terezinha e Daniela Lázaro, das ciências planetárias, que ele é instalado aqui no sertão de Pernambuco. É o observatório do projeto Impacton, né? E ele tem um nome que chama Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Itaparica é uma região aqui no sertão de Pernambuco, né? E ele fica numa cidade que tem um nome curioso, chamado Itacuruba, né? É sertão de Itaparica, na cidade de Itacuruba. É sertãozão. E vocês conhecem aqueles filmes de Morte e Vida Severina, é o sertão da seca, né? Obviamente, o telescópio foi colocado lá porque, no estudo do sítio, ele era o local mais seco e mais escuro. Porque Itacuruba é uma cidadezinha com 3 mil habitantes e o telescópio ainda é na área rural, numa caatinga, né? E em período de seca braba, é uma tristeza para as pessoas, né, que moram numa região dessa, desassistida de todos os... né? Mas para a astronomia é uma beleza, porque sem poluição luminosa, um local muito seco, né? E esse telescópio ele está instalado lá, completou 10 anos agora, e ele é dedicado a rastrear asteroide em rota de colisão com a Terra, né? Nós, na minha universidade, eu sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Física, nós temos um convênio com o Observatório, com o ASE, porque nós fazemos, junto com o Daniel e Terezinha, a divulgação científica e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, popularização da ciência. Nós que levamos professores e estudantes para algumas visitas técnicas lá. Primeiro, eu quero perguntar se vocês conhecem esse observatório, pelo menos de ouvir falar, ver um videozinho, uma palestra. E ele é fechado, porque ele é remoto, né? O pessoal comanda ele diretamente do Rio de Janeiro, mas ele abre 2 vezes ao ano para visita pública. E exatamente essa é a nossa parte. Nós levamos público, professores, estudantes, até como parte de aulas de curso de introdução à astronomia. E a Daniela e a Terezinha, elas viajam do Rio de Janeiro e vão lá receber. A gente passa uma noite lá, tem palestra e tudo mais. E nós temos uma visita agora, no dia 29 de outubro. Vai ser restrita a convidados por conta de toda a questão da pandemia, tem que já estar vacinado, tem que ir de máscara. É um número pequeno que vai, não é uma caravana de ônibus, né? Mas, de qualquer maneira, para pessoas que trabalham e militam com essa área, a gente pode convidá-los. Eu não sei como é que estão as finanças aí da Universidade de Goiás ou de Juiz de Fora, para vocês darem um pulo aqui para conhecer esse observatório aqui no sertão.
Eu estou divulgando o observatório e convidando, porque eu sou o coordenador da visita, né? E aí? Bom, Antônio, da minha parte, uma das datas depois conversaremos. A Terezinha, viu, Elane, ela é formada em Química. É química, é? Né? E a Daniela Lazaro, entre aspas, é uma das responsáveis por eu ser membro da União Astronômica Internacional, porque ela que era a responsável dentro da SAB para captar novos membros para a União Astronômica Internacional, né? Então o meu nome passou pelas mãos da Daniela Lazaro, né? Sim, eu conheço esse telescópio desde que foi anunciada a construção dele, e o de Brasópolis, que você trabalhou tanto, né? Sim, então esse lá de Brasópolis é o maior telescópio em território brasileiro, né? Mas o maior telescópio brasileiro é esse que eu me referi, né? O de 4 metros, 1, né? Lá no Chile, né? O SOAR, né? É o maior telescópio brasileiro, 4 metros no SOAR. Né? E aí, Cláudio? Ok. A gente vai conversando por e-mail, assim, me disponho a participar da visita e eu tento viabilizar recursos por aqui. A nossa Eu aqui convido o pessoal de outros estados, você diz, ih, rapaz, o dinheiro da universidade não paga nem para estamos quebrados aqui também, né? Aqui tá complicado, mas também vai de recurso próprio sem problema, né? A gente vira Messias nessa hora e vai fazendo por conta própria, não tem problema. A gente conversa por e-mail e... E uma outra informação também é que no sertão da Paraíba, vocês já devem saber, né, em parceria com a Universidade, acho que é estadual, a Universidade Estadual, está sendo construído também um radiotelescópio para observação em micro-ondas, são chamadas cornetas, que estão sendo construídas, porque tem o formato mesmo de uma cornetinha, mas não é corneta, parece mais aquelas buzinas antigas de carros dos anos 40, 50, né? Tem mais aquele formato, né? Que essas cornetas, elas são para detectar as ondas, e aí tem os sensores. E quem está à frente disso é um colega nosso, né? O Alexandre Lueski, que é o Alex, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, né? Que está construindo lá no sertão da Paraíba. Bom, tem o sítio e já tem o projeto das cornetas. Agora, construir com esse atual Ministério de Ciência e Tecnologia, não vai construir. Vai ficar para o próximo mandato de quem vier por aí, porque com o atual não vai se construir nada. Eu queria fazer uma pergunta política aí para todo mundo, e para Paulo e para Cláudio. E eu tô querendo pegar mais informações e ler mais material. Eu queria juntar o material, porque meus alunos me perguntam e eu fico... Falar apenas de informação de imprensa é um perigo danado. Eu não tenho ainda material de leitura, não tenho ainda conhecimento. Eu tenho uma opinião de um leigo, de um eleitor. O Brasil aprovou um chamado Acordo de Salvaguarda com a base de lançamento de foguetes de Alcântara do Maranhão, né? Da qual tem a participação aí, basicamente, dos Estados Unidos, e isso é uma polêmica antiga, se o Brasil está entregando o território, aquela bate-papo de amigos, né, em roda de café ou de bar, mas a coisa evoluiu para um acordo assinado, inclusive com a divisão do próprio voto dos chamados partidos de esquerda, mas uma espécie de subproduto disso é que as universidades Federal de Pernambuco, Federal do Maranhão e a Federal do Rio Grande do Norte foram, de certa maneira, contemplados e começaram um curso de mestrado em engenharia aeroespacial. E está todo mundo muito feliz, porque está sendo uma coisa, está todo mundo, né, falando que é positivo e tudo mais, do ponto de vista acadêmico e provavelmente do ponto de vista de algum financiamento. Mas eu preciso me apropriar, já que eu trabalho com divulgação e ensino de ciências e astronomia, tem muito aluno que me pergunta, em palestras de escolas, e eu ainda não tenho elementos para ter uma posição balizada em leitura e em conhecimento de documentos. Não é uma opinião eu dou a opinião de um eleitor, né? Mas eu queria saber se vocês têm
conhecimento disso, como é que está isso do ponto de vista da própria comunidade científica. Teve um debate, uma consulta na SAB, na INPE. Eu não estou sabendo, eu não estou atualizado. Bom, eu posso comentar sobre isso. Bom, o que acontece, para explicar para o pessoal aí, por que a base de Alcântara ela é tão importante para lançamento de foguetes, né? Ela está numa latitude de 2 graus sul, portanto, ela está muito próximo do Equador, que a latitude é 0. Afora a base de Alcântara, a melhor localização é a base da Guiana Francesa, ali vizinha do Amapá, a 5 graus de latitude norte. E aí, qual é a importância de se lançar foguetes a partir do 0 grau? Porque o que acontece? A Terra gira e já de imediato o que aconteceria? Com o giro da Terra, ao lançar um foguete, ele já sai catapultado pela rotação da Terra, né? Então, quanto mais próximo do Equador, maior a velocidade de rotação que a Terra tem em torno do próprio eixo. Tanto que nos polos a Terra é levemente achatada e no Equador ela é mais gordinha, mais bojuda. Então, consegue-se economizar até 30% de combustível se a gente comparar o lançamento de um foguete em Alcântara ou na Guiana Francesa com um foguete lançado em Cabo Canaveral. Então, todo mundo deve ter acompanhado o lançamento aí dessa SpaceX, aquele foguetão, desses 4 turistas ali, né? Corta 30% da altura daquele foguete mais baixinho, com menos combustível, você lançaria ele da Guiana Francesa ou de Alcântara. Então, isso significa uma economia de combustível. Ah, mas eu quero lançar o foguete do mesmo tamanho. Tudo bem. Então, você pode pôr 30% a mais de carga na ponta e colocar essa carga em órbita da Terra. Por exemplo, para construir uma estação espacial, para lançar um foguete com muita gente. Então, ao invés de lançar 4 pessoas no Cabo Canaveral, você poderia lançar umas 8 ou 9, se fosse aqui de Alcântara ou da Guiana Francesa. Bom, agora, o que acontece é que tanto a Guiana Francesa quanto Alcântara não estão preparados para lançamentos de grandes foguetes. A Guiana Francesa ela tem um programa de lançamento Ariane, que é uma empresa privada, Ariane, e essa Ariane é que controla, junto à Agência Espacial Europeia, especificamente a Agência Espacial Francesa também, dentro da Agência Espacial Europeia, todos os lançamentos comerciais. Então, eles fazem lançamento da Guiana Francesa para ganhar dinheiro. Então, eles põem satélites em órbita, inclusive o nosso ministro, o Marcos Pontes, esteve no lançamento do satélite brasileiro, que foi colocado em órbita geoestacionária. Geoestacionária é a 36 mil quilômetros de distância, de forma que a Terra girando em 24 horas, os satélites também acompanham a rotação da Terra, sempre em cima do mesmo lugar. É uma órbita muito especial em volta da Terra. E foi um foguete Ariane que colocou o satélite brasileiro. Só que não carregou só o satélite brasileiro. Levou mais outros satélites, né? Porque tem muito espaço dentro daquela coifa para colocar mais satélites e eles ganhar mais dinheiro. Então o Brasil já deveria estar ganhando dinheiro há muito tempo com a base de Alcântara. Eu costumo dizer há 20 anos o seguinte, que a gente poderia, a frase de Raul Seixas, vamos alugar o Brasil. De que maneira? Vamos ganhar dinheiro com a base de Alcântara. O que entraria de dinheiro em Alcântara, a gente revolucionaria esse país, lançando satélites para os outros, porque é a melhor posição geográfica no mundo. Então, a gente não precisava devastar floresta, não precisava acabar com o cerrado usando o agronegócio, e o Piauí está aí no meio disso também, né? Não precisava explorar recursos minerais do jeito que está sendo explorado, e a gente poderia ser feliz. Podia estudar filosofia, poesia, astronomia, ser feliz
e ganhar dinheiro como a gente ia ganhar no pré-sal, a gente ia ganhar também em Alcântara. Teve essa iniciativa binacional, né? Bom, primeiro, o que foi que aconteceu com Alcântara? Então, vamos deixar algumas coisas claras também nessa cronologia para a gente entender por que chegamos a esse absurdo do que aconteceu em Alcântara. Jesus, a comunidade científica não foi consultada, porque o ministro da Ciência e Tecnologia ele se considera representante da comunidade científica. Então, o que o ministro astronauta e cosmonauta decidir, ele acha que é o que a comunidade científica pensa. Ele deve ter consultado gente dentro da Agência Espacial Brasileira, que também não representa o Programa Espacial Brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. O Programa Espacial Brasileiro ele é uma hidra de 3 cabeças. Tem uma cabeça chamada INPE, que é a cabeça civil do Programa Espacial Brasileiro. Tem a cabeça do DCTA, que é o antigo CTA, o Centro de Tecnologia Aeronáutica, que é a cabeça militar do Programa Espacial Brasileiro. E tem a AEB, que não tem cérebro. Ela não é uma cabeça. Ela só é um órgão para a cabide de emprego. É isso que ela é. Porque desde que ela nasceu no governo Fernando Henrique, foi com uma pressão internacional, porque o Programa Espacial Brasileiro ele construía satélite civil pelo lado do INPE e construía foguete com combustível sólido para ser míssil pela mão do CTA. Isso aí, o professor Monserrat Filho, que vocês citaram no direito espacial, conhece bem essas histórias aí. Então, era um programa perigoso no mundo. Por quê? O programa Pacífico é um programa que põe combustível líquido no foguete. Porque qual que é a diferença? O combustível líquido demora dias para você abastecer o foguete. Então, todo mundo sabe que você vai lançar. Então, ele não é uma ogiva que você vai atacar um país. Agora, um foguete de combustível sólido, não. Ele é um foguete que você pode lançar a qualquer momento e atacar inimigos. Então, é perigoso um país que tem um programa espacial só com foguete sólido. E esse era o perigo do Brasil. Fernando Henrique, então, criou a Agência Espacial Brasileira, botou em Brasília, botou um monte de gente lá que é concursada, gente muito séria, mas nos cargos principais é mais um daqueles cargos de gente comissionada que estragam o serviço público desse país e agora ficam aí falando de reforma administrativa, querendo acabar com o serviço público brasileiro, graças a um judiciário inchado de privilégios. O executivo não tem privilégio nenhum. Eu só queria lembrar vocês que nós não temos fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Essa é a grande diferença do funcionário público, é não ter fundo de garantia por tempo de serviço, tá? E fica essa gente aí ocupando cargos dentro da Agência Espacial Brasileira. Muito bem. Então, a Agência Espacial Brasileira veio para tentar amenizar os conflitos entre os militares e os civis. E olha o que eles fizeram nessa gestão. Tiraram dinheiro dos civis, o INPE está à falência e encheram de dinheiro os militares. Não sei se vocês sabem disso. É isso que o atual governo está fazendo. Tá? Por quê? Porque os outros governos civis, porque nós estamos numa ditadura militar, tá? Vou colocar assim, nós vivemos desde 2018 uma ditadura militar com um capitão e um general à frente desse governo. Né? Então, os outros governos civis, que eles tiraram dinheiro dos militares e deram dinheiro para os civis. Por quê? Porque esses militares não estavam fazendo nada que prestava. Porque os civis estavam fazendo satélites, mas os foguetes dos militares são pequenos, de forma que eles não conseguem carregar o satélite brasileiro. Por isso que foi se buscar outros parceiros para enviar satélite brasileiro. Porque não se faz foguete capaz no Brasil. Os foguetes brasileiros são pequenos. Então, quando Alcântara estava com o chamado VLS, Veículo Lançador de Satélite, que ele nada mais é do que um sonda 5, né, um foguete de sondagem grande, né, que ele é um veículo lançador de satélites pequenos. Ele teve 2 lançamentos com falhas, e um deles ele explodiu na base de lançamento, matando 21 técnicos aeroespaciais. E isso demora décadas para se recuperar os 21 técnicos que morreram, porque o combustível sólido entrou em ignição em um dos 4 motores foguete e o foguete explodiu. E arrasou com a base
de Alcântara. O que aconteceu? A Roscosmos, da Rússia, nos ofereceu graciosamente consultoria, porque ficaram sensibilizados com o acidente que aconteceu no Brasil. E a base de Alcântara estava sendo reerguida por parceria com a Rússia. Aí, no governo Lula, que isso aconteceu no governo Lula, o Lula fez parceria com a Ucrânia. E aí, a Ucrânia estava fazendo com a gente uma parceria para erguer a base, fazer um foguete de lançamento chamado foguete médio, média carga, e a gente ia ganhar muito dinheiro com isso, essa binacional. E o que aconteceu foi que o governo brasileiro ficou demorando para liberar lá no Congresso Nacional dinheiro, os ucranianos foram fazendo o foguetinho deles está pronto, está funcionando. Só que o Brasil não investiu a parte dele. E o que foi alegado pelos nossos brilhantes técnicos da Agência Espacial Brasileira é que o foguete ucraniano ficou desatualizado e nós não temos mais interesse nele. E foi nisso que o Temer, em 2013, acabou com essa parceria. Ou seja, não foi reconstruído Alcântara, não foi levado à frente a parceria com a Ucrânia e Alcântara ficou largado. Aí vem esse brilhante governo militar agora, com essa solução estadunidense de querer fazer uma coisa que é o seguinte. O que eles fizeram? Eles alugaram o Brasil, só que era alugaram do jeito errado. Eles cederam a área de Alcântara, e essa área será explorada por empresas privadas astronáuticas, não será pelo governo dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos está em outra, a NASA está em outros projetos. Então serão empresas dos Estados Unidos privadas que vão explorar Alcântara em nome do governo dos Estados Unidos. Eles vão construir base de lançamento de foguete, vão lançar satélite, e no máximo eles vão pagar IPTU para nós. No máximo. Eles não vão pagar nada. Vocês acham que eles estão alugando? Não, é concessão. É igual se faz com concessão de estrada, que você vai lá e fala, olha, vai lá, tira os buracos da estrada, põe uma meia dúzia de ambulância e põe o pedágio e cobra o que você quiser. É isso que está sendo feito. Ah, vocês vão construir lá, vocês lançam à vontade. E aí vem essa conversinha de político dizendo o seguinte, mas o Brasil vai ter benefício. Que benefício? Nós estamos proibidos de lançar foguetes e satélites de Alcântara. Se você for lançar, você tem que pagar para eles, para você lançar. Agora, é claro que uma vez que você coloca gringo no teu país, igual aconteceu lá no Rio Grande do Norte, na época da Segunda Guerra Mundial, os caras vêm aqui, constroem aeroporto, constroem hospital, constroem estrada, algum benefício fica, né? Alguma coisa você aprende com eles, né? Então, você trazendo os caras e construindo a estação de lançamento aqui, alguma coisinha nós vamos aprender, mas não existe compromisso nenhum no papel com universidades, com a Agência Espacial Brasileira, com nada. Isso foi mais uma das negociatas sombrias dessa porcaria dessa Câmara de Deputados que nós temos, porque o problema não é só o presidente desse país, não é o Senado desse país, são esses deputados sombrios que nós temos, que estão aprovando coisas terríveis lá naquele Congresso, e a imprensa está dando o olhar só para o presidente, só para a CPI no Senado, e esses caras estão fazendo, rolando e deitando na Câmara dos Deputados Federais. Tá? Professor, já foi aprovado já no Congresso? Na Câmara dos Deputados, sim. No Senado, isso um dia vai ser votado. Mas, desde já, isso é igual medida provisória, né? Enquanto alguém não vier e bloquear, você vai fazendo. E no Senado ninguém vai bloquear isso também. Eles não sabem do que se trata. Eles não sabem. Nós vivemos num país de 70% de analfabetos, inclusive os deputados. Hoje me passaram um vídeo de um deputado falando que o Mato Grosso do Sul fica na região sul. E ele fala, esse relatório aqui, colocar Mato Grosso do Sul na região centro-oeste, não, Mato Grosso do Sul é no sul. É isso que nós temos nos representando lá. O deputado do Rio Grande do Norte disse que Pedro Álvares Cabral, no dia 7 de setembro, gritou independência ou morte. Pedro Álvares Cabral. Então, outro dia, eu ouvi aqui numa TV aqui em Goiânia, o camarada falando assim, por conta do 7 de setembro, os manifestos que teve, não sei o quê, porque o STF
se colocou contrário a hasteamento de uma bandeira da República, ou melhor, do Império, lá no Mato Grosso do Sul, mandaram tirar. E o pessoal aqui falava assim, mas por que disso? Porque eu sou monarquista, inclusive, tinha que deixar essa bandeira, como não? Porque 7 de setembro nós estamos comemorando Dom Pedro I ter proclamado a República do Brasil. O cara repetiu isso 2 vezes, que 7 de setembro Dom Pedro I proclamou a República. E o cara é monarquista. Olha a confusão que esses caras fazem. Isso me dá saudade dos intelectuais da ditadura militar. Era gente, pelo menos, culta. Não é esse lixo que está aí. Professor, isso é muito comum. Tem deputado que não sabe nem o que é uma emenda constitucional, não sabe o que é uma autarquia, uma fundação pública. A sociedade é como deputado que não sabe, conhece mal a Constituição. Mas, Gregório, não sei se o Cláudio quer fazer algum comentário sobre Alcântara. Eu vou sugerir que você vá balizando aí as últimas perguntas por causa do nosso horário. Não, eu tô contemplado pela fala do professor Sobreira. Aprendi com ele. Quer fazer mais uma pergunta que ela botou aqui no chat. Pode fazer, Elaine. Fique à vontade. Não, eu só estou comentando assim, imagine, vocês não têm noção do que os meus alunos falam, professor Paulo. E olha que são pessoas que estão tendo acesso à informação, que estão lendo, que estão buscando, assim, e as coisas são absurdas. E assim, você vê que o que a gente espera na sociedade vai seguir um pouquinho essa linha, né, das coisas que, assim, tipo, o aluno chegar e dizer, eu não vou tomar vacina porque não funciona, né? Eu sou obrigada a tomar. A professora, para poder vir para a escola, então eu não vou tomar. Não quero mais usar máscara. Aí chega na sala, quer tirar a máscara. Coisas assim, desse nível. Aí eu estava só colocando aqui, por exemplo, eu estava comentando a questão, por exemplo, dessa coisa feia que a gente encontra, né? Nesse lugar que a gente devia dialogar para as coisas poderem crescer, e a gente não tem esse diálogo. Eu até coloquei aqui, depois eu até posso contar para vocês a história do computador que a gente está meio que ganhando, né? Porque eu também sou funcionária pública, professora do Estado, e aí eles fizeram um projeto de dar um computador para cada professor, no valor de até R$5.000, e aí termina que eles disponibilizaram alguns modelos para a gente escolher, e aí, por incrível que pareça, só um dos modelos condizia com esse valor, e aí esse modelo que está sendo vendido, ele não tem mais, assim, quem conseguiu acessar e escolher ele, conseguiu pegar um computador bom, porque todos agora que estão disponíveis são tipo 2.000, e aí lá no edital consta que é até 5.000. Então você já vê que já tem uma coisa meio que desigualdade, né? Por que não colocar só um modelo para todo mundo? Por que não chegar ao valor que eles determinaram? E aí você falando, a gente vê o quanto essas histórias bizarras, elas se repetem nesses setores. Vocês até levam em consideração a forma apaixonada como eu falo, porque com essa pandemia, em cursos remotos, em palestra remota, eu tomei a decisão de falar as coisas que eu acredito, porque eu sei que essas coisas vão ficar gravadas e eu não vou durar, né? Então eu quero sempre deixar registrada as minhas opiniões, porque eu vou usar uma frase de Che Guevara, apesar de não admirar nada do que o Che Guevara fazia, tá? Senão o pessoal vai falar, tá vendo, é comunista, tá desconfiado, né? Não admiro o Che Guevara, não. Mas a frase do Che Guevara, não perca a capacidade de se indignar. Tá? Então é isso, eu sempre procuro demonstrar a minha indignação. Então, onde eu tenho espaço, e se a coisa descamba um pouquinho para o lado político, ou que a gente possa fazer ciência, educação com um pouquinho de política, eu procuro deixar claro, né, coisas que eu acredito, né, minhas opiniões, né, para que elas fiquem registradas. Porque, torno a dizer, eu fui um dos infectados pelo coronavírus, e apesar de ter tido sintomas leves e moderados, o susto que você toma já é o suficiente. Só de você ver o resultado positivo, você já acha que vai infartar na hora, né? Você fala, estou morto, né? É como alguns anos atrás a pessoa que era diagnosticada com câncer. Hoje tem tratamento, mas há anos atrás a pessoa viu o diagnóstico de câncer e fala, já morri, né? Então, como eu fui
vítima do coronavírus, eu não sei do que mais que eu vou ser vítima daqui para frente, quanto tempo mais que eu vou durar. Então, enquanto eu estiver por aqui, né, e o Cláudio e o Jesus conheceram bem o meu amigo Juan, que dá nome para o nosso planetário, né, uma pessoa que foi embora com 62 anos de idade por causa de uma infecção urinária, uma pessoa que tinha muito a dizer, muito a ensinar, uma referência na área de educação não formal, educação em astronomia, educação em planetários. Eu acredito que se ele estivesse hoje nos espaços que eu tenho oportunidade, ele falaria as coisas que eu estou falando. Porque era um tremendo de um espanhol que não segurava a língua. Como eu sou neto de espanhol, eu também não seguro a língua e procuro falar por mim e pelo Juan hoje em dia. Né? Ele sim era admirador do Che Guevara. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. O que o senhor espera do James Webb? Ah, sim, é aquilo que eu estava falando. O James Webb, ele erroneamente está sendo comparado ao Hubble. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele trabalha com uma banda espectral eletromagnética diferente do Hubble. O Hubble, vocês viram, ele trabalha no visível, trabalha um pouquinho no ultravioleta, um pouquinho no infravermelho. O James Webb é uma covardia, ele trabalha muito no infravermelho. Então, o que acontece? Isso é aquela ciência mal popularizada, mal divulgada. É aquilo que eu falei, as pessoas não sabem que tem essas dezenas de telescópios espaciais. Elas só ouviram falar do Hubble e agora estão ouvindo falar do James Webb e ponto final. Então alguém tem que falar, não, esse aí vai ser melhor do que o Hubble. Né? Qualquer coisa que você colocar lá no espaço, ela vai ser boa. No entanto, o James Webb, que eu nem sei se vai manter esse nome, viu? Vou contar isso para vocês um segundinho, ele já está desatualizado, porque todos os telescópios espaciais que são lançados, eles estão desatualizados no mínimo 5 anos. O James Webb, que é um projeto antigo, está desatualizado uns 10, porque ele foi feito com tecnologia de 10 anos atrás. E até ele ficar pronto e ser lançado, ele está desatualizado. Então, todos os telescópios espaciais estão desatualizados. Né? No caso do James Webb, é que há um movimento entre os astrônomos, inclusive colegas meus, da Sociedade Internacional de Planetários, uma delas, inclusive, é do Adler Planetário, nos Estados Unidos, que acusam o James Webb de ter sido um tremendo de um perseguidor de gays. Então, a comunidade LGBTQ mais A está indignada e não pode homenagear um camarada desse. A mesma coisa hoje, você querer fazer a estátua de um bandeirante, né? Ter feito na época da ditadura, como nós temos em São Paulo, como tem aqui em Goiânia, tudo bem, passou, né? Hoje em dia a gente põe fogo nelas, né? Como aconteceu lá com o Borba Gato em São Paulo, né? Mas homenagear o James Webb, aí o pessoal fala, não, mas não tem nada evidente de que ele perseguiu gays. Sim, na gestão na NASA, não. Mas na época de antes dele entrar na NASA, que ele era, não era servidor público, mas ele era comissionado do governo dos Estados Unidos, lá no finalzinho dos anos 40 e ao longo dos anos 50, ele perseguiu, sim, gays. E tem documentos provando isso, tá? De diálogos, de memorando. Tá? Então ele prejudicou a comunidade gay. Então, é um absurdo se de fato permaneceu o nome do James Webb. Eu sempre admirei o James Webb por ter sido o grande dirigente da NASA durante os anos 60, responsável pelo programa Mercury, Gemini e Apollo, que levou os astronautas para a Lua, né? Mas homofobia queima o currículo, né? Então, nós da comunidade científica, nós somos muito sensíveis. Para vocês terem uma ideia, a próxima reunião da Sociedade Internacional de Planetários está programada para ser em São Petersburgo, na Rússia. A Rússia é um país que persegue a comunidade LGBT. Por causa disso, o evento será presencial e online,
porque a comunidade LGBT dos proletários não vai a São Petersburgo, por protesto. Inclusive pela Sociedade Internacional de Proletários tem escolhido esse local. Então, o que acontece? Nós, mesmo não fazendo parte da comunidade LGBT, somos sensíveis e protestamos juntos a esses colegas. Né? Então, eu protesto contra o nome do telescópio espacial James Webb. Né? E o que ele vai trazer, felizmente, usando tecnologia atrasada, mas qualquer coisa que tiver lá em cima está bom demais. Serve, porque os telescópios são feitos, inclusive em terra, para durar décadas e décadas, e quem sabe até séculos. Né? Os espaciais não, o Hubble de fato é o que está aí há mais tempo. Né? Mas, enfim. Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário? Fiquem à vontade. O professor pode, já que ninguém fez um comentário, nenhuma pergunta, o senhor pode fazer suas considerações finais. Eu queria, antes de eu me despedir aí de vocês, dar um abraço a todo o pessoal aí do Piauí, você, Gregório, todo o grupo, mandar um abraço para o povo bacana do Piauí, de Teresina, mandar um abraço aqui para o Cláudio Teixeira, depois a gente conversa, dar os parabéns para o Paulo Sobreira, e agradecer pela disponibilidade dele. Ele é um palestrante muito eloquente. É bom ouvir pessoas que têm uma fala forte. Isso ajuda a gente a ver que quem trabalha com ciência não se omite. Isso é positivo. Tá? E dizer que depois nós vamos bater um papo, conversar, para trocar algumas ideias acerca dos nossos projetos aí de especialização, ensino de astronomia, tanto com você quanto com o Cláudio. Tá? Então, meus parabéns. Obrigado, e foi um prazer revê-lo, e fui lembrando de você com a sua fala, já pensou, pela voz, tá? Um grande abraço para você, viu? Valeu, Jesus. Isso vindo de Jesus, um tremendo de um presente divino, né? Obrigado, pessoal. Foi muito legal também encontrar o Cláudio aqui, o meu tio, Roberto Cândido Azevedo, que está aí. Muito legal ter conhecido vocês. E o Gregório que organizou, né, essa parceria aqui, e disponham, né, o Gregório até já tinha falado de um outro tema para a gente conversar um outro dia, então espero que eu vou voltar a encontrá-los no Piauí, assim, remotamente, né, e é isso aí, tá bom? Piauí aqui é muito frio. Quando o senhor vier ao Piauí, uma palestra presencial, o senhor traga um agasalho, aqueles bem... Eu passei frio em Pernambuco, tá? Pois é. Agora, o calor que faz aqui em Goiânia, eu acho que a gente ganha do Piauí, tá? Estão batendo perto de 40 todos os dias aqui. Eu vou levar uma blusinha, O Cláudio Teixeira também, se quiser fazer um comentário final, fique à vontade, Cláudio. Não, mais uma vez agradecer a oportunidade da gente estar participando aí de discussões. Estou retornando lentamente, Sobreira. Vou participar mais do grupo lá, tá? Obrigado a todos aí. Uma boa noite a todos, um abraço. E, professor Paulo, depois a gente vai marcar uma live sobre Marte, né? Que também está muito em alta esse tema hoje em dia, né? O Galberto levantou a mãozinha aí. Ah, o Galberto? Pode falar, Galberto. Não, só para, mais uma vez, agradecer. Eu fiz muito para aprender aí com vocês, muito bom. Eu concordo com as colocações. Essa questão aí que o Paulo colocou aí, discretamente da política, eu concordo plenamente, Cláudio. Realmente é uma tristeza isso aí tudo, mas é uma realidade nossa. E agradecer, é sempre bom estar com vocês. Só o fato de estar presente, essa energia maravilhosa, esse conhecimento firme, como o professor Miranda falou, passado pelo Paulo e por demais, muito bom mesmo. A gente não sabe nem como agradecer, tanta coisa passada assim, em poucos momentos, de maneira didática, de maneira bem colocada, bem explanada, então a gente só tem a agradecer. Obrigado a todos aí, nosso boa noite, bom final de semana a todos aí.
Galberto, eu vou te respondendo dizendo o seguinte: eu sou um funcionário público e a população paga para que eu trabalhe dessa forma. Então, é o que nós merecemos, qualidade de ensino. Tá? E é o que eu procuro correr atrás. Sei que preciso melhorar muito, fico feliz que o que eu estou fazendo corresponda. Né? Então, é para vocês, cidadãos dessa federação, e eu sou um servidor público federal. Também sou funcionário público também, Paulo. Entendo muito bem. Jesus, Oi. entrou agora aqui o meu amigo Miguel Leonardo de Serra Talhada, que eu te falei que me levou para conhecer aí Cadê o Pernambuco. Aí. Miguel Serra Leonardo. Talhada? Você Serra sabe que é a terra Talhada. de Lampião, né? Sim, lá tem um museu lá, eu fui conhecer tudo rapaz. lá sobre Lampião. É um Viu, museu Miguel? lá. O professor Antônio Miranda é da Universidade Federal Rural. E nós temos a De Universidade Pernambuco. Rural lá de Serra Talhada, né? Que é a unidade acadêmica, que chama UAST, lá em Serra Talhada. Terra boa. Ué, o Miguel trabalhou no AST. Então, olha aí. É gente nossa. O Miguel é referência lá em Serra Talhada nos assuntos ambientais, geografia, literatura. Ele é da Academia de Letras de Serra Talhada. Tem Coisa livros boa. publicados. Muito bom. Professor Paulo, é só para dizer também, assim que a pandemia permitir, a gente vai, lógico, não agora, no próximo ano, 2023, a gente vai querer organizar uns congressos presenciais, né? A gente gostaria de convidar o senhor. O professor Miranda sempre está aqui conosco, aqui no Piauí. O professor Miranda adora o calor do Piauí, sempre está, tanto nos congressos, a gente também faz de ecologia, né? Ele também está, ele participa do nosso congresso de ecologia, mas a gente também vai focar na astronomia. Eu queria convidar o senhor, assim que possível. Ok, vamos conversando. É isso aí, acho que já está todo mundo cansado já, né? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom resto de sexta-feira. Bom final de semana. Bom final de cuidem. semana. Usem máscara. Tchau, Se Gregório. vacinem. Tchau, Elano. Tchau. Tchau, Josi. Certo. Bom final de semana.